Olá pessoal do Quinto DC, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, apesar de tudo. Balançando um pouquinho a tela que eu estou arrumando. Apesar de tudo que estamos vivendo já há algum tempo. Bem, na aula de hoje nós vamos vamos quase que encerrar o conteúdo da matéria da prova. Nós vamos tratar das restrições legais à doação e também vamos começar a falar sobre a revogação da doação. São os dois temas que nós temos ainda a percorrer dentro do exame das doações no Código Civil. Concluídos esses temas, nós encerramos a matéria da prova, mas, nada obstante, eu já vou continuar aí no exame do direito dos contratos falando da locação, ok? Muito bem, então vamos aí iniciar propriamente a nossa aula de hoje. Vamos falar das restrições impostas ao contrato de doação. As restrições legais à doação são fixadas para a preservação do interesse social das partes ou de terceiros. Ou seja, existem restrições que visam a atender o interesse social, outras que visam preservar o interesse das próprias partes envolvidas no negócio e ainda restrições que visam assegurar direitos de terceiros. Então vamos examinar essas proibições, restrições legais à doação. Nós temos aí, começando, a doação pelo devedor já insolvente ou por ela reduzido à insolvência. É proibida qualquer doação que possa levar alguém à insolvência ou feita por alguém que no momento da liberalidade já pode ser considerado insolvente. E quem é o insolvente? Quando é que eu tenho configurada a situação de insolvência que pode trazer como consequência a nulidade de uma doação feita pelo insolvente ou por aquele que, a partir da doação, torna-se insolvente. A insolvência se caracteriza pelo fato de alguém acumular mais dívidas que o próprio patrimônio. A insolvência se caracteriza pelo fato do patrimônio do devedor não ser suficiente para suportar todas as dívidas por ele assumidas. Evidentemente que uma doação feita por alguém que já tem um patrimônio inferior à quantidade de dívidas que possui com terceiros acaba por prejudicar esses credores. Afinal, esses credores que já não tinham como garantia um patrimônio capaz de absorver todas as dívidas, com o desfalque, com a retirada do bem objeto da doação, acabam ficando com a sua garantia de recebimento do crédito ainda mais enfraquecida. Vocês sabem que no direito brasileiro a responsabilidade do devedor, em regra, é patrimonial, ou seja, o devedor responde com os seus bens patrimoniais pelas dívidas que eventualmente contrair com terceiros. Apenas excepcionalmente é possível que o devedor venha a responder com o próprio corpo, com a própria liberdade, por uma dívida de natureza civil. Isso acontece exclusivamente nos casos de dívida de alimentos. No crédito alimentar, na dívida de alimentos, o devedor
preferencialmente irá responder com o seu patrimônio. Porém, se esse patrimônio não for suficiente ou se instado a pagar o débito, o devedor não toma qualquer providência, é lícito ao credor, o alimentando, requerer a prisão civil, né? Que vai durar de 30 a 90 dias, a depender do caso, e vai ser decretada por um juiz civil. Agora, tirando a situação dos alimentos, nenhum devedor pode responder corporalmente, pessoalmente, pelas dívidas que eventualmente contrair. É o seu patrimônio que vai arcar, né, com as dívidas. Se ele for demandado e não cumprir espontaneamente a obrigação, se não pagar espontaneamente aquilo que deve, caberá ao credor requerer ao juiz a apreensão de bens do patrimônio do devedor para que eles sejam levados a uma praça judicial, para que eles sejam levados a um leilão ou praça judicial, a depender da sua característica, se for móvel, leilão, se for imóvel, praça, a fim de que esses bens sejam alienados e o produto obtido venha a satisfazer o crédito que está sendo cobrado em juízo. Agora, imagine a situação de alguém que já não tem patrimônio suficiente para honrar as suas obrigações e ainda pratica liberalidades em favor de pessoas distintas de seus credores. Qualquer credor, nesse caso, poderá ingressar em juízo com uma ação para obter o reconhecimento da ineficácia, da nulidade dessa doação, dessa liberalidade feita por quem já é insolvente. E o mesmo vale também para aquela pessoa, para aquele devedor que, a despeito de solvente em princípio, acaba, por força da liberalidade, sofrendo um desfalque tamanho no seu patrimônio que é conduzido à insolvência. Ou seja, o sujeito inicialmente tinha patrimônio para responder por suas dívidas, porém, com a doação feita, acaba ficando com um patrimônio reduzido, incapaz de arcar com as dívidas que porventura existam. Essa situação de doação feita por insolvente ou capaz de levar o doador à insolvência configura aquilo que vocês já estudaram lá no primeiro ano, que é a chamada fraude contra credores, né? Não sei se vocês vão se lembrar, a ação pauliana, que é a ação adequada ao combate da fraude contra credores, né? Qualquer credor do doador, nesse caso, sabendo da doação, e quando digo sabendo, não precisa ser nem no momento exato em que a liberalidade é feita, mas quando, de repente, no futuro, ao cobrar judicialmente seu crédito, ao executar judicialmente a dívida, acaba tendo notícia de que, em razão de uma liberalidade, o patrimônio do devedor agora não se mostra capaz de cobrir as suas obrigações, poderá ingressar com uma ação pauliana a fim de obter a nulidade da doação. Se essa doação for feita no curso de um processo judicial em que o devedor já está sendo chamado a honrar uma determinada obrigação, nós temos caracterizada a chamada figura da fraude contra credores, né? Fraude contra execução. Fraude à execução. A fraude contra credores, para ficar caracterizada, não é necessário que o devedor esteja respondendo a um processo judicial. A doação pode ser feita e, posteriormente, o credor vem a descobrir a sua realização e, quando vai cobrar a dívida judicialmente, diante do não encontro de outros bens capazes de serem apreendidos para serem posteriormente vendidos,
pode ingressar com uma fraude ou com uma ação pauliana, né? Uma ação para anular a doação. Ou mesmo aquele que nem sequer ajuizou a ação judicial de cobrança, mas ele sabe da doação, ele já pode, se precavendo, ingressar com a fraude contra credores, a fim de desconstituir essa liberalidade. Mas vocês vão estudar melhor essa distinção entre fraude contra credores e fraude à execução quando estudarem o processo de execução no processo civil. Tá? Qualquer dúvida a respeito, a gente responde no fórum. Ok? Bom, outra restrição, outra proibição, essa por nós já estudada, é a proibição da doação da parte inoficiosa. Né? Nós vimos que doação inoficiosa é aquela que avança sobre a legítima, aquela que acaba abarcando patrimônio que obrigatoriamente deve ser reservado aos herdeiros necessários numa eventual sucessão. Então, quando o sujeito tem herdeiros necessários e faz uma doação que ultrapassa a metade disponível, atingindo também a parte que necessariamente deve ser reservada aos herdeiros necessários, a doação tem-se por inoficiosa, é possível que se anule o excesso, né, através da ação de redução. O terceiro caso de proibição legal à doação ocorre quando o doador faz liberalidade envolvendo todos os seus bens. É a chamada doação de todos os bens do doador, que é tratada pelo artigo 548 do Código Civil. O que diz o legislador no 548? É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Aqui notem, a restrição visa preservar, além do próprio interesse do doador, que com a liberalidade pode ficar sem bens que lhe garantam a subsistência, como também a coletividade como um todo, porque afinal de contas, para a sociedade não interessa que existam pessoas desprovidas de qualquer patrimônio que dependam da caridade, do auxílio de outros para se manter. Então, qualquer doação envolvendo todos os bens do devedor, do doador, sem que haja alguma espécie de reserva de parte ou de renda suficiente à manutenção de quem faz a liberalidade, é considerada também nula, né? E nesse caso, qualquer um da coletividade pode ingressar com uma ação visando a desconstituição dessa liberalidade. É lógico que não é muito comum, aliás, não é nada comum nós nos depararmos com esse tipo de doação que envolve todos os bens do doador. Geralmente isso ocorre aí em casos de fraude, né? O sujeito quer prejudicar eventualmente os credores que tenha e faz uma doação aí para alguém de sua confiança, visando com isso se livrar de qualquer processo judicial ou de qualquer consequência mais séria por não adimplir as suas obrigações. Tudo bem? Então nós encerramos aqui a primeira parte do vídeo. Na sequência nós trataremos da restrição mais polêmica, aquela que rende mais discussões.